Fala, nação rubro-negra. Mais uma vez, o Flamengo passa por cima do Vasco. O Mengão repetiu a dose, venceu de novo e carimbou o passaporte para a final do Carioca. O time mostrou quem manda no Rio e garantiu mais uma vitória sobre o rival, deixando os vascaínos na bronca. E não foi só a torcida que vibrou, não. A imprensa ficou de boca aberta com a superioridade rubro-negra. Deixa o like, comenta aqui e se inscreve no canal para mais conteúdos do mais querido. E aí vem esse gol do Bruno Henrique. Agora o time se recupera, está classificado na Copa do Brasil. Esse era o principal objetivo, inclusive chegou à terceira fase da competição e agora é olhar para frente. Marcela, é isso. Os jogadores então deixando o Maracanã e eu volto com você no estúdio. Tá certo, Beta. Esqueci de lhe dar agora, né, pessoalmente, assim podemos falar, um parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Então, que você tenha aproveitado o seu dia trabalhando muito, porque isso também faz parte, né? É isso, Marcela. Beijo também para você, para todas as nossas companheiras. E é isso. Um dia assim, com muito trabalho, e é isso que faz a gente seguir nessa nossa luta. Volto com você. Tá bom, Beta, obrigada. É prioridade, logicamente, da Roberta com todas as informações. Qualquer informação do Coutinho, ela volta também para nos informar. Bom, Pedro Henrique Torre, ele está em um outro ponto lá do Maracanã para trazer mais informações agora do Flamengo. Vamos com o Pedro. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite, um beijo para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Exatamente, a gente está em outro ponto do Maracanã, na zona mista do Flamengo. Aqui, um lugar melhor do que o da Roberta, que é climatizado pelo menos. Roberta deve estar sofrendo um pouquinho mais, além de não encontrar jogadores, deve estar sofrendo um pouquinho mais com o calor, que não foi tanto assim no Rio de Janeiro, mas é sempre um calorzinho de Rio de Janeiro. Agradecendo os companheiros que chegaram um pouquinho para o lado aqui para a gente poder fazer essa entrada, mas o Flamengo é finalista do Campeonato Carioca pela 7ª vez consecutiva. Desde 2019, o Flamengo carimba a vaga na final. E é o atual campeão, tenta o bicampeonato consecutivo, espera Fluminense ou Volta Redonda, um jogo na quarta-feira, dia 12. Os jogos do Campeonato Carioca da final, né, foram antecipados para não embolar ali com a data FIFA. Muito em cima, os jogadores voltando. O Flamengo teve 4 convocados apenas para a seleção brasileira, fora, enfim, Equador, Uruguai, o Pulgar dessa vez ficou fora. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória aqui no Maracanã, de virada, tomou um susto, é verdade, tomou um susto ali com o gol do Nuno Moreira, mas ainda estava classificado, porque mesmo com uma derrota de 1-0, o Flamengo, por um gol de diferença, o Flamengo garantia essa vaga. Foi o campeão da Taça Guanabara, abriu 1-0 no Nilton Santos, no Engenhão, na última semana, com um gol do Bruno Henrique. Então, de certa maneira, estava ali no limite para se classificar, mas logo depois retomou, fez esse gol aí que os vascaínos recusaram, mas o Flamengo saiu com 1-1 no primeiro tempo. Teve uma chance com o Gerson, inclusive, de fazer aí na segunda etapa, fez o 2-1 com o Luiz Araújo, que muita gente comentaram aqui no Maracanã, Marcelo, tá pedindo passagem, todo mundo falando que o Luiz Araújo, quando entra, resolve e resolve bem. Uma preocupação aqui, a gente ainda não conseguiu apurar, tentando algum contato aqui no Flamengo, é com o Bruno Henrique, que saiu com um incômodo ali, um puxão ali na coxa, né? Na coxa direita, se não me engano, à esquerda, agora não lembro muito bem. Mas ele está com um incômodo em uma das coxas e o tempo é curto, porque quarta-feira, como eu disse, já tem outra decisão. E o outro jogo, o segundo jogo da final, vai ser daqui a uma semana, 15 ou 16. O Bruno Henrique vai sendo muito decisivo. Fez hoje o seu 100º gol pelo Flamengo. Então, tem 5 gols na temporada, foram 11 gols contra o Vasco, com a camisa do Flamengo, 22 gols em clássico. 55.096 presentes, uma turma animada aqui no Maracanã hoje, então grande maioria de rubro-negros, e o Flamengo agora quer trabalhar, enfim, em cima dessa final de Campeonato Carioca, e tendo em mente, é sempre bom a gente lembrar, que o Felipe Luiz está com aquele mantra: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então tem um desafio aí. Bruno Henrique sentiu, o Danilo hoje sentiu alguns incômodos, não foi nem relacionado, por exemplo. O Varela seguiu na lateral esquerda porque o Alexandre estava voltando de lesão. Entrou só no segundo tempo ali, jogou alguns minutos. Então ele está rodando o elenco bastante ali nessa questão, com minutagem, de olho no restante da temporada. O que o Felipe Luiz vai fazer? Não sei. E os dois que vão aparecer por aqui,
Alexandro e De La Cruz. Vamos perguntar para eles como é que está essa questão de carga, porque são dois jogadores que são muito bem tratados nesse quesito. O Alexandro, como eu disse, voltando de lesão, entrou só no segundo tempo, e o De La Cruz não jogou semana passada porque era campo sintético. Então jogou hoje, saiu. O Felipe Luiz está fazendo bem distinto do que houve no passado com o Tite, especialmente no Campeonato Carioca, onde o Flamengo pisou no acelerador e agora tem sido bem diferente. Mas é isso, Flamengo 7ª vez na final de Campeonato Carioca, a gente está no aguardo aqui, se pintar bolinha, a gente chama rapidinho De La Cruz ou Alexandro, são os dois escolhidos para passar por aqui na zona mista do Flamengo, finalista do Campeonato Carioca. Marcela. Valeu, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então, Pedro, se chegar a informação sobre o Bruno Henrique, o Wesley também, que sentiu ali a panturrilha, o Pedro volta e volta também com as entrevistas dos jogadores que vão passar ali na zona mista. É um ponto interessante. O Pedro fala sobre o Luiz Araújo. Faz gol, ele entra no lugar do Bruno Henrique, que sai machucado, e muitos torcedores pedem já o Luiz Araújo como titular. Ele merece ser titular deste Flamengo e entra no lugar de quem? É bom que ele esteja na fase de recuperação, porque ele está vindo de lesão, né? E ele está entrando e entrando sequentemente, fazendo gols, jogando bem. O Plata é um jogador que taticamente é muito importante para o time do Flamengo. Ele às vezes atua como um meia-ponta pela direita ou é meia-ponta pela esquerda, dependendo das circunstâncias, e às vezes o Flamengo precisa dele como centroavante. Porque o Bruno Henrique sai e, como o Pedro ainda não está recuperado, precisa dele como centroavante. E o centroavante, o Juninho, que foi contratado, também está lesionado, não consegue jogar. Quando o Felipe diz que não vai matar nenhum jogador no Campeonato Carioca, é uma frase que só soa da seguinte forma: eu não vou exigir tudo que eu posso dos jogadores. Porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol a lesão. Historicamente, os jogadores... Hoje, a gente viu um festival de lesões. Porque as lesões muito mais acontecem nesse momento porque tem a pressão psicológica. O jogador se esforça mais até do que deve, se empenha mais do que é esperado. E a lesão vem. É natural que no momento de decisão todo mundo queira participar com brilhantismo. E aí acontece. O Wesley saiu com a fisgada na panturrilha. Será que foi só cãibra? Eu espero que sim. Porque a grande oportunidade dele é na seleção brasileira. Ele está precisando desse momento, está vivendo esse momento com muita intensidade. O mesmo a gente pode dizer para os outros jogadores, como o Felipe Coutinho, que vai fazer muita falta para o Vasco. Enfim, os jogadores que saem lesionados. Mas, para mim, ele merece uma oportunidade como titular, o Luiz Araújo. Porque ele entra e faz gol. Impressionante, né? Jogo sim, jogo não. Jogo sim, ele vai lá e faz o dele, guarda em jogos importantes. Em jogos importantes, ele também aparece. Não é jogador de partida comum, ele é jogador de jogo grande. Quando precisa, ele aparece. Para mim, já desde a última temporada, Marcela, ele já era um dos protagonistas do Flamengo. Já era um grande destaque pela dedicação que ele tem sem a bola. É um jogador que acelera muito, ele se encaixa muito no estilo de jogo do Felipe, porque ele pressiona, ele bota velocidade quando é necessário. E o principal, ele é muito versátil. Se você coloca o Luiz Araújo para jogar pelo lado esquerdo, ele rende. Para jogar pelo lado direito, ele rende. Para jogar por dentro, ele rende. Ele é aquele cara que rompe as linhas, acelera o jogo, joga em outra rotação. E eu acho ele mais jogador que o Plata. Eu acho que é um jogador que ele consegue equilibrar essa parte tática de ajudar em recomposição e ele entrega mais do ponto de vista ofensivo. Ele é mais criativo, ele tem mais recurso no X1, tá mais adaptado, o drible está também, mais adaptado, entrega o gol, entrega assistência. Naturalmente, ele vem crescendo, né, ganhando mais ritmo, né, na temporada, e eu acho que hoje ele deveria ser titular do Flamengo. Para mim, ele é titular desse Flamengo. O Flamengo ideal, na cabeça do Felipe Luiz, deveria ter a presença do Luiz Araújo, que hoje marcou um golaço. Depois eu fiquei pensando, Mari, será que... Bom, ouvimos o Pedro falar, ele está lá todos os dias, falando sobre um Felipe Luiz que tenta mesclar o time, que não quer matar os seus jogadores. Ele também não precisa matar ninguém, porque, lógico, essa época a gente vê jogador já se machucando. Então, Bruno Henrique hoje, que sai com a mão no posterior da coxa, o Wesley com a mão na panturrilha, o próprio Coutinho, que também sentiu. Na temporada ele já ficou sem lateral esquerdo de ofício ali, verdade. Né? Ele não precisa nem poupar ninguém, porque acaba se machucando mesmo. O jogo acaba acontecendo. Mas será que pode ser isso? Ainda estou vendo a volta do Luiz Araújo, mas ele é o titular desse time? Eu acho que é até uma pergunta interessante para quem vai participar da coletiva, né? Agora, do Felipe Luiz.
é do momento do clube, da instituição como um todo, de tudo que fizeram com a instituição politicamente, não estou falando da administração atual, tudo que foi construído nos últimos, ou destruído nos últimos 23 anos, entendeu? 25 anos. E a conta demorou a chegar, chegou agora. E o Pedrinho está lá tentando resolver, buscar soluções, alternativas. Agora, é muito difícil para o torcedor olhar isso e ter esperança. Qual o campeonato? A diferença é a seguinte, o Flamengo hoje está em outra prateleira, não é a prateleira do Vasco. Eles são rivais, mas a prateleira do Flamengo é lá em cima, a do Vasco é mais embaixo. Então, quando tiver um confronto, o Flamengo, você pode cravar lá que o Flamengo tem grande chance de ganhar, porque tem ganhado quase todos os jogos. Porque a prateleira do Vasco hoje não é a do Flamengo, é muito acima do Flamengo. Qual é a prateleira do Vasco? É brigar para ficar numa posição mediana no Campeonato Brasileiro, ter uma posição digna na Copa do Brasil para ganhar dinheiro, porque eu acho difícil ganhar a Copa do Brasil, e tentar brigar a vera pela Sul-Americana, que é uma competição, digamos, democrática, né? É aberta lá, depende do chaveamento, os times são mais ou menos iguais, você briga e tenta chegar na Sul-Americana. O resto, confronto contra o Flamengo, se conseguir empatar, uma vitória aqui, com chute do Puma, vai acontecer uma hora agora. Normalmente vai perder, porque a prateleira é outra. E isso não é uma ofensa ao clube. Não, de jeito nenhum, é uma realidade. É a realidade. É um choque de realidade agravado com o fato de Flamengo, Botafogo e Fluminense terem vencido, inclusive, Exatamente. Libertadores. E isso explica porque o torcedor do Vasco hoje não dividiu o Maracanã com a torcedor do Flamengo, como normalmente acontece, porque ela está cansada. Tipo, vamos lá para quê? Vai perder de novo. Falando português, claro, vai perder de novo, vai tentar lutar, quem sabe empata. Perdeu. Não sei se você e o Grafite pensam como eu, mas eu acho que o Carille caiu um pouquinho no conto assim, do encantamento do que foi o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, da questão ofensiva e tal. Eu acho que o Vasco deveria, na minha opinião, claro, estou falando depois do jogo, talvez seja mais fácil, mas já na quarta eu achava isso também. Ter um meio-campo mais forte, mais fisicamente mais bem dotado, até para poder competir e inibir o jogo de toque do Flamengo, do Gerson, do Arrascaeta, do De La Cruz. Eu acho que o time que o Carille pôs em campo hoje era um convite para o Flamengo. Mesmo que sem o Flamengo ter feito uma partida de alto nível, como todos nós vimos, eu acho que o Flamengo ficou muito confortável em campo. O Flamengo conseguia muito rapidamente roubar a bola e ficar com ela, tocando, ditou o ritmo do jogo. Eu acho que o Vasco deveria ter colocado um time mais forte fisicamente. Então, mas aí, até como foi o jogo de sábado, entendeu? A gente até conversou sobre isso duro aqui, né? Se a gente pensar, tirando o jogo de sábado, que foi um jogo muito brigado e pouco jogado, né? Em que momentos o Vasco, nesses últimos jogos, para trás contra o Flamengo, mesmo com diversas formas de jogar, com um monte de volantes e poucos atacantes, também não conseguiu competir, todas né? as vezes que o Vasco jogou de peito aberto, e hoje estava perdeu. precisando vencer, estava precisando... Tanto que a gente aqui na hashtag na quarta-feira, o torcedor se manifestando aqui na hashtag troca de passe, quase que foi unanimidade de jogar, ou tentar jogar com o time um pouco mais pra frente. Felipe, o torcedor vai, ele viu um 3-0 no primeiro tempo, o Vasco precisando de gols, ele vai somando uma coisa com a outra. Mas, por exemplo, no ano passado, quando foi o 6-1, o Álvaro Pacheco botou um time leve, solto em campo, tomou 6 gols. Já no segundo turno, o time já foi mais competitivo contra o Flamengo. O Flamengo jogou melhor, mas foi eu acho que, assim, nesse momento em que o Vasco hoje está numa condição inferior à do Flamengo, eu acho que tem que respeitar o momento, fecha ali a casinha, joga duro, joga competindo. Hoje jogou muito de peito aberto contra o Flamengo. Ficou no banco, né? Jair no banco. Isso aí até. Eu teria preenchido mais o meio-campo e falei isso na quarta-feira. Sim. Claro que discordamos aqui sobre isso, inclusive. Eu acho que assim, o jogo contra o Nova Iguaçu dá para jogar daquele jeito. Outras partidas em São Januário, no Campeonato Brasileiro, vai dar para jogar desse jeito como o Vasco entrou em campo. Mas eu acho que jogar contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, contra o Internacional, principalmente esses times que são mais técnicos, acho que o Vasco tem que pensar nisso, em competir mais, em preencher mais o meio campo. Para completar isso daí, eu acho que o mais difícil para um time é você encontrar o time, uma maneira de jogar, uma certa identidade, que o Vasco ainda não conseguiu, porque tem suas limitações. Mas é conseguir ser constante em todos os setores, em toda a fase do jogo e por mais tempo no jogo. O Vasco, esse time, ele consegue jogar um período bom, mas só que o restante ele vai sofrer mais. Né? Você conseguir sustentar ainda mais contra times, contra o Flamengo. Esse é o meu ponto, eu acho. Ser consistente e constante durante o jogo todo é o mais difícil de construir. O que vocês acham sobre o que dissemos aqui, Lédio, Grafa e Luiz?
Eu concordo plenamente com o Eric. E eu falei sobre isso no aquecimento aqui. Na hora que saiu a escalação, eu falei, aí não é nem crônica depois do jogo. Estou com o Eric. Eu teria jogado com o Matheus Carvalho e com o Jair. Eu acho que contra um time para jogar contra o Flamengo, ele é muito... com o Matheus e Jair? Ele é muito inferior, e o Vasco é muito inferior, ele tem que guerrear, ele tem que marcar muito, fechar os espaços e tentar parar o adversário, entendeu? De toda maneira. E ter escape. O escape seria o Nuno, o Coutinho, enfim, o Nuno teria que jogar e você vê quem está melhor condicionamento. Em termos de condicionamento físico, o Coutinho não me parece estar nesse momento. Até que ele fez primeiros 20 minutos razoáveis. Mas eu acho que nesse momento, nessa situação do jogo, da diferença dos dois, o Vasco tem que jogar sempre com 3 volantes contra o Flamengo. Não é querer ser retranqueiro. É a melhor forma de você conseguir algum resultado. Hoje foi muito faceiro, eu acho. Não acho que perdeu por causa da escalação do Carille. Não foi isso. Ele foi corajoso, até pontuei isso no aquecimento. Ele vai tentar ganhar, mas eu acho que ele arriscou muito. E fisicamente o time não consegue acompanhar. Então, bota 3 volantes. Nem acho que são 3 volantes assim, exuberantes, que vão proteger totalmente, mas vão guerrear. Hugo, Cocão e o Jair. Carmona, prazer, hein? Valeu. Grafa. Valeu. Ziriguidum pra você. Já temos entrevistas aqui no Maracanã, Felipe. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho do Danilo. Todos os jogos que ele teve à disposição, ele foi titular com você. Ele ficou fora da primeira partida contra o Vasco. Você até chamou o Iago, que na ocasião ficou fora da Libertadores Sub-20. Pelo que foi dito, ele fez alguns treinos em separados, mas na quinta-feira a gente teve no CT para um treino aberto. Vimos o Danilo participando um pouquinho do início da atividade, pelo menos que foi o que a gente teve acesso. Então, a minha pergunta é, por que ele não foi relacionado hoje? É alguma questão física ou é só um controle de carga mesmo? Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então, como eu falo sempre, risco zero, lesão, a gente tem que respeitar os processos. Ele não tem lesão, mas temos que respeitar os processos de fisioterapia, dessa evolução da dor dele, para quando ele puder entrar e disputar uma bola, que ele possa disputar ela ao máximo, que ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. E sabendo também que temos aí 2 finais pela frente agora, 2 jogos da final, né, pela frente, e ele também está convocado pela seleção brasileira, então vamos optar por por zerar a dor dele, para deixar ele confortável, e quando ele tiver, ele vai estar disponível aí para ajudar a equipe. Aqui, Felipe Luiz, boa noite, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Eu vou adiantar um pouquinho só, porque você está aí há 11 jogos agora invicto nessa sequência, e pode ser, provavelmente, deve ter o Fluminense como adversário na final do Campeonato Carioca, já que venceu o primeiro jogo lá por 4-0, difícil reverter esse resultado. E o único revés que você teve até agora foi justamente para o Fluminense, né? Uma única derrota à frente do Flamengo e justamente contra o Fluminense. Queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse confronto, se realmente foi esse o confronto, a gente acredita que sim. E como é que você está pensando esse Fla-Flu, mais um Fla-Flu, né? O Flamengo está indo à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca, ganhou 4 e perdeu 2, e justamente para o Fluminense também. Se você puder falar sobre a condição do Wesley e Bruno Henrique, como é que eles estão? Obrigada. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, elenco para estar na parte de cima da tabela, e
a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos, é isso? É isso, pai, mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente isso tem um peso muito grande para os jogadores e, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica, tática, enfim. Por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um pequeno trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia, nesse jogo de hoje, era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Aqui é Felipe, boa noite, Marcos Martins do Conadeca SRN. Queria te perguntar um pouco sobre como funciona mais ou menos o seu processo de avaliação na parte técnica, porque você tem hoje o Plata, que fez um excelente jogo, e aí o Luiz Araújo entra e também faz um excelente jogo. A torcida fica com as suas preferências assim por determinados jogadores. Como você avalia esse desempenho técnico desses atletas que estão muito bem e para você conseguir avaliar isso para cada um ser titular também, consequentemente, como você avalia esse processo como um todo? Processo, é claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter 2 jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os 2 querem jogar, os 2 querem ajudar a equipe, um dos 2 não iria começar hoje, ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né, estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos, né? Uma porque o Plata nos dá muito dinamismo no jogo, depois a fase defensiva dele é extraordinária, tem um ritmo que aguenta alta intensidade durante os 90 minutos, hoje 88, 87 minutos. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos 2 vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV. Parabéns por mais uma final à frente do Flamengo. Queria falar um pouquinho do De La Cruz, um jogador que não vem jogando sempre. Na semana passada você falou que não quis usar ele, o cara gravando sintética. Hoje ele foi titular. Para mim foi o melhor jogador, né, do Flamengo. Participa tanto na saída de bola quanto sem bola, marcando demais. Fala um pouquinho do De La Cruz e na sequência também, carga de minutagem para os próximos jogos dele. Obrigado. O Nico, a gente tem que ter um cuidado especial, como eu falei, com as articulações, né? Por isso que eu poupei ele do último jogo. E é um jogador que é muito importante para o modelo, como ele entende essa posição de volante. Ele nos dá uma vantagem muito grande, qualitativa pela forma que ele tem pela qualidade que ele tem, claro. E ele consegue muitas vezes fazer o time sair da pressão de uma forma individual. Isso depois muito intenso para fazer as coberturas, para pressionar, para defender em pressão alta, em bloco médio. Então é um jogador importantíssimo para a gente
E eu tenho a plena convicção de que, dosando e sabendo utilizar ele vai sempre nos oferecer a melhor versão dele. Então, esse é o meu trabalho, não sempre eu vou acertar, né, de escolher os jogos certos para ele jogar, mas acredito muito de que, aliás, além disso, né, tem o Alan, que está muito bem, e aí você falou do melhor, o Eric, vocês viram de novo o jogo que ele fez, um jogo impecável, e tem o Everton, que eu não coloquei nos últimos jogos, que também está totalmente pronto e preparado para ajudar a equipe também, do mesmo nível que eles, então estou bem servido. Boa noite, Felipe, Léo José do Coluna do Fla. No começo do ano, alguns jogadores se queixaram da qualidade do gramado do Maracanã, porque estava muito duro, muito seco. E na semana passada a gente teve o jogo no sintético do Engenhão. E agora vai ter mais uma sequência de jogos no Maracanã. Eu queria saber se, depois de um tempo pausado, sem jogos, se o gramado do Maracanã está melhor. Hoje, você olha o campo e fala, poxa, aqui dá para desempenhar um bom futebol, ou ainda tem muita coisa a melhorar? Se eu tivesse jogado, essa resposta seria muito mais fácil, né? Como eu não jogo mais, eu não consigo avaliar da mesma forma. Eu sei que os jogadores, já falei 500 vezes, né, que sofrem com a bola, e o gramado baixo faz a bola ficar mais viva ainda. Mas, assim, o bom desse gramado é que a gente dá o feedback, eles tentam ajudar e tentam melhorar e tentam ajustar dentro das capacidades, né, dentro da capacidade que a empresa tem de gestionar esse estádio, essa grama que deve ser tão difícil, né, de gerir e fazer ela ficar perfeita. Perfeita tapete ela não está, mas acredito que está numa forma razoável aí para praticar um bom futebol. Okay. Felipe, boa noite. Bruna Medeiros, do Disfla. Eu quero voltar para a época que você falou da programação, né, controle de carga e tudo mais. Eu sei que você não gosta muito de projetar, mas eu queria falar sobre esses 4 jogos decisivos num todo, tanto as 2 finais como agora as 2 semifinais. Como você faz para dosar esse controle de carga e, ao mesmo tempo, escalar os melhores que você tem à disposição, como você até citou do Varela, porque o Varela estava já numa sequência de jogos, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, e o Bruno Henrique também já estava nessa sequência de jogos. Queria saber isso, e se esse pensamento na reta final fica final, não tem mais aquele pensamento de dosar muito, porque é jogo decisivo, ou se você continua priorizando essa questão de controle de carga. Obrigada. Não, agora no final é final. Já foi a semifinal, assim. Conseguimos dosar bem durante toda essa fase inicial da Taça Guanabara. Conseguimos dar minutos para todo mundo, tirar minutos dos jogadores que não aguenta talvez uma carga de minutos tão elevada durante o ano, mas alguns jogadores tivemos que extrapolar, né? Então, normal. Tudo que vem acontecendo é absolutamente normal e dentro do que a gente planejou, mas semifinal e final, com certeza nós vamos ir com força máxima para vencer, para tentar vencer da mesma forma que o adversário vai fazer com a gente. Okay? Boa noite, Felipe. Tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco, ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né?